Coloca a mão no seu coração. Fala com Deus nessa noite. Aquilo que você veio buscar nesse lugar, aquilo que você precisa. Fala com Deus agora. Abre teu coração mesmo diante do altar de Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, traz esperança, traz força, traz vigor, traz restauração em cada lar, em cada família. Meu Deus, que essa semana que está iniciando seja uma semana de bênção, seja uma semana de vitória, uma semana de renovo, uma semana de restauração, uma semana de ousadia, e que teus filhos possam alcançar a misericórdia, a bênção e a graça do Senhor, no nome de Jesus. Fala assim, que assim seja, em nome de Jesus. Pode se assentar. Paz do Senhor Jesus para todos, amém? Está feliz? Amém. Amém. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós vamos falar um pouquinho aqui hoje. Você que está pela internet nos assistindo, que Deus abençoe. Nós vamos falar aqui de um assunto bastante interessante, dar continuidade à ministração da pastora Josi. Parece que nós combinamos, mas nós não combinamos não, né, pastora Josi? A pastora Josi pegou a primeira parte, né? E eu vou estar aqui tentando falar um pouquinho da segunda parte, daquilo que Deus colocou no nosso coração, né, pastor? Aqui é algo assim tremendo, amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 3, amém? Seja bem-vindo todos vocês, estou vendo ali, Fernanda, família toda ali, que bênção, né, meu irmão? Estão de volta aí, os irmãos estão nos visitando. Deus abençoe cada um de vocês aí, em nome do Senhor Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 3, amém? Que diz assim: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Mas eu quero ler só essa primeira parte, pastor. Coloca de novo. Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Provérbios 10, 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Vamos ler todos nós? O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará o quê? Transtornado. Amém? Irmão, eu vou estar falando aqui nessa noite de algumas oportunidades que surgem na nossa vida e que nós perdemos ela porque nós somos insensatos. Deus, ele tem muita oportunidade para colocar na nossa mão. Ele tem sempre colocado grandes oportunidades na nossa mão, mas a nossa insensatez, ela faz nós perdermos tudo aquilo que Deus preparou para nós. Pastor, o que é insensatez? Falta de juízo, loucura, falta de bom senso. Então, insensatez tudo. Tem hora que a gente não tem bom senso para algumas coisas, tem hora que a gente não tem juízo para tomar algumas decisões, algumas atitudes. Tem hora, meu irmão, que falta bom senso em nós
dependendo do lugar aonde nós estamos. Você sabia que as suas atitudes, os seus comportamentos, ele pode te promover a você chegar em lugares altos, mas também ele pode te jogar para baixo? Então, meu irmão, Deus ele quer que nós sejamos diferentes. O nosso comportamento, ele fala na verdade quem nós somos. É duro escutar isso, não é verdade? Mas pelo comportamento da pessoa, você vai saber, né? O que a pessoa tem para te oferecer e o que a pessoa não tem para te oferecer. Pastor, E ninguém quer ficar perto de ninguém que não tem nada para oferecer. Não vem com essa historinha que eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu amo todo mundo, eu gosto de todo mundo. Irmão, se você estiver sempre perto de uma pessoa que não tem nenhum tipo de comportamento, daqui a pouco você não quer ficar perto dela mais. Porque você vai vendo que aquilo ali não dá para você, que aquilo não traz crescimento para a sua vida, que aquilo não agrega nada na sua vida. E infelizmente você começa o quê? A deixar o quê? De lado. Amém? A insensatez, amém, ela pode nos atrapalhar de uma forma que ela pode fazer nós perdermos a nossa salvação. Isso aqui tudo nós vamos olhar. Amém? Dentro da palavra. Irmão, em 1 Samuel, capítulo 13, não precisa de abrir não. Depois nós vamos ler um pouquinho. Em 1 Samuel, capítulo 13, ele nos conta uma história, mas uma história tremenda. Grava isso no seu coração. Amém? Você sabia que tem hora que a gente entra em guerra, a gente entra em algumas situações da nossa vida, por causa da insensatez nossa, a gente entra em algumas coisas, a gente perde posição que a gente nunca deveria ter perdido. Amém? A gente arranja contenda que nunca deveríamos ter arrumado, tudo por causa da insensatez. Por causa da nossa loucura, por causa da nossa falta de, não é verdade, de comportamento, e a gente vai. Aí talvez você fale assim, pastor, você vai pregar isso hoje, vou, que eu quero te ensinar. Eu fiz um voto com Deus. Amém? Que aquilo que eu aprender, eu vou passar para aqueles que querem. E se você quer a partir de hoje ter um novo comportamento, uma nova vida, você está no lugar certo. Amém? Você está no lugar certo. Na igreja eu bebo água, tá vendo, André? Não te falei. Ai, ai. Irmãos, em 1 Samuel capítulo 13, nos conta uma história assim muito tremenda. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que Saul, depois nós vamos ler, a Bíblia fala que Saul, os filisteus estavam acampados. E Saul, de uma hora para outra, no seu coração, por causa da sua insensatez, Saul resolveu atacar a guarnição dos filisteus. A guarnição não era todos os filisteus, era poucas pessoas, era poucos soldados. E Saul colocou no seu coração, por causa da insensatez, por causa da loucura, por causa de algo que passou na sua cabeça, de ir lá e atacar os filisteus. Até aí tudo bem, porque os filisteus, eles eram um dos maiores inimigos do povo de Israel. Então, se for para olhar para a lógica humana, Saul estava até a um certo ponto certo. Amém? Mas eu achar que eu estou certo em alguma situação, não quer dizer que eu estou certo. Irmão, tem muita coisa na nossa vida que a gente vai achar que a gente está certo e a gente está todo errado. Já parou para pensar nisso? Aí, meu irmão, está lá a guarnição dos filisteus, o quê? Quietinha no seu lugar. Saul pegou, chegou perto de Jonatas, que era o seu filho, que era também guerreiro, que era combatente do exército de Israel. E a Bíblia diz que Saul, ele manda Jonatas ir. E quando Jonatas vai, ele vence facilmente a guarnição dos filisteus. Porque a guerra ali, ela era ganha. E a Bíblia diz que Israel
quando Jonatas volta, quando ele volta ali com a batalha, com a guerra ganha na mão, Saul foi insensato, não vigiou. Jonas, o seu filho, obedeceu, foi lá e pelejou, venceu aquela batalha. Mas a Bíblia diz que quando eles voltam para Israel, o povo começa a celebrar, o povo fica alegre, porque quando a gente vence uma guerra, não é verdade, meu irmão? A gente fica alegre. Até uma discussão, quando a gente vence ela, a gente sai, não é assim? Como é que a gente sai, meu irmão? Saí por cima, achou que ia me arrebentar, me colocar para baixo, mostrei para ele, para ela, quem eu realmente sou. Achou que conhecia mais do que eu e, como se diz, né? Coloquei ele no lugar dela, coloquei ela no lugar que ela precisava. E mais ou menos isso que aconteceu. Mas só que os filisteus, ao descobrirem isso, a Bíblia diz que eles se iraram. E a Bíblia diz que levantou 30.000. Eita, meu Deus do céu, misericórdia. 30.000 filisteus, 6.000 cavaleiros e uma multidão inumerável que não podia se contar, porque a multidão era tão inumerável como a areia que há no mar. Por causa de uma insensatez, de uma loucura, uma bobeira que Saul fez, presta bem atenção, ele levantou contra Israel a pior guerra que poderia ter acontecido. Levantou a pior batalha que poderia ter acontecido. É de doer, não é verdade, meu irmão? Então, abra sua Bíblia aí, comigo, um pouquinho, lá no livro de Samuel, capítulo 13, eu não vou ler tudo, porque é muita coisa, mas vamos ler o versículo 4 aí, de alguns versículos. Pode procurar aí que eu quero que você ache. Isso. 1 Samuel 13. Acharam? Então fala assim, glória a Deus. Amém? Saul reinou 1 ano. E no segundo ano do seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estava Saul, 2.000 homens, me ajuda a ler essa palavra lá, Micmas, e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá, de Benjamim, e o resto do povo despediu, cada um para a sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus, que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou, o que? Ele festejou. Ele tocou a trombeta por toda a terra, dizendo, ouçamos, os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer, Saul feriu a guarnição dos filisteus. Também Israel se fez abominável aos filisteus. Quando o povo de Israel ficou sabendo aquilo ali, eles começaram a zombar, a rir, eles começaram a festejar, né? Aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra quem? Contra quem? Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão, como areia
que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em, lê lá comigo, ao oriente de Bet-Aven. Vamos lá? Vendo, pois, olha o que acontece. Vendo, pois, os homens de Israel, que estavam o quê? Em apuros. Porque o povo estava o quê? Angustiado. O povo, irmão, olha o que o povo de Israel fez. O povo que tinha Deus. Quando você entra em uma bronca, por causa de uma insensatez, não acha que Deus vai te defender, não, porque não vai, não. A Bíblia fala de pelejas e de guerra. Amém? Que o povo de Deus, que o povo de Israel venceu com 300 homens, com 318 homens. Lutou contra uma multidão. Gideão lutou contra uma multidão de filisteus que não podia contar. Davi várias vezes venceu batalha. Várias vezes, está escrito na Bíblia, com poucas pessoas, eles foram lá e guerrearam e venceram. Amém? Foram lá e arrebentou com os filisteus. A Bíblia fala que os valentes de Davi, que Davi suspirou para beber água da fonte de Belém. A Bíblia diz que 3 dos valentes de Davi vazaram no meio do arraial dos filisteus, atravessaram do outro lado, pegaram água para Davi e trouxe a água para Davi beber. Davi, quando pegou aquela água, ele não pôde nem beber, porque ele falou, esses homens puseram a vida deles em muito risco por minha causa. E a Bíblia diz que ele oferece aquela água ao Senhor, porque nem podia beber. Então, com Deus, o negócio não é quantidade. Amém? Aprenda isso, não é isso que eu estou falando. Mas quando você é insensato, você pode estar com a quantidade que você pode estar ao seu favor. Você vai perder essa guerra. Vamos continuar lendo. Olha a angústia do povo. O povo estava o quê? E se escondeu espinhais, pelos penhascos, pelas fortificações, pelas covas. Vamos lá? E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade, Gileade, estando Saul ainda em Gilgal. Todo o povo ia atrás dele, o quê? O povo ia atrás dele, o quê? Tremendo. Olha o que o cara arrumou por causa da sua insensatez. Agora presta atenção. Aqui era o início do governo de Saul. Havia apenas 2 anos que Saul estava governando. Pastora Josi, mais cedo aqui, ela falou um pouquinho sobre isso. Porque o governo antes era o governo de Deus. Era Deus que governava o povo de Israel. Como que Deus governava o povo de Israel? Deus governava o povo de Israel através de um profeta, através de um juiz. Amém? Samuel, além de profeta, além de sacerdote, Samuel, ele era um juiz de Israel. Então ele não era qualquer pessoa. A Bíblia diz, se você ler, aonde Samuel chegava, o povo tremia. Só ele. Samuel chegava no meio de qualquer exército. Aquele exército todo tremia. Porque aquele exército sabia que na vida dele existia um Deus que era um Deus todo-poderoso. Eles sabiam que quando Samuel chegava, o próprio Deus estava chegando ali. E Samuel não foi qualquer um, cara, ele foi criado dentro do templo. A mãe fez um voto com Deus que entregaria ele ao sacerdote. A pastora Josi falou disso aqui mais cedo. Então ele não era qualquer um. Ele tinha, amém, a linhagem do Senhor na vida dele. Ele conhecia Deus de verdade. Irmão, quem conhece Deus de verdade não erra caminho. Quem conhece Deus de verdade
não desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Quem conhece Deus de verdade não cai em qualquer história de carochinha. Pode vir quem for conversar uma história de carochinha para quem é criado, para quem aprendeu a viver uma vida com Deus, para quem acredita na Bíblia, para quem vive a Bíblia. Pode vir qualquer um, pode ser a pessoa mais letrada, pode ser um homem mais bilionário da face da terra. Se a pessoa tem Deus na vida, ele não cai em história de carochinha. Não cai. E Samuel era o cara. Ele era o cara, mano. Não tem como falar outra expressão, você entender. E a Bíblia diz, meu irmão, presta bem atenção. Samuel, meu irmão, aonde ele chegava, o povo o quê? Tremia. Aí Saul vai, com a sua falta de insensatez, coloca o povo de Deus. De que forma? Tremendo. A sua insensatez pode colocar a sua família em risco. A sua loucura pode destruir a vida financeira, sua vida sentimental, sua vida espiritual, sua vida conjugal e o pior de tudo, sua vida espiritual. Porque tem hora que bate uma loucura para nós. Eu vou largar mesmo, eu vou sair, eu vou fazer do meu jeito, vou fazer da minha forma, vou falar do meu jeito, eu não vou escutar ninguém, eu não vou escutar papai, eu não vou escutar mamãe, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não é assim? E Saul aqui com quantos anos de governo? 2 anos. 2 anos. Ele faz essa burrice. Mas vamos lá, vamos ler mais um pouquinho. E esperou Saul, quantos dias? Só esse pedacinho. Esperou Saul 7 dias. Quando ele viu que ele tinha feito uma bobeira, que ele tinha feito uma burrice, o que ele fez? Mandou chamar quem? Samuel. E assim é com a gente. A gente toma o destino da gente, a gente é insensato, a gente abre mão do nosso chamado, do nosso ministério, do propósito de Deus na nossa vida, aí depois a gente corre aonde? Para Deus. Eu vou lá na igreja, eu vou pedir pastor para orar para mim, eu vou pedir o profeta para jejuar para mim, mas quem foi insensato foi quem? Foi você. Quem abriu mão foi quem? Foi você. Quem fez a burrice foi quem? Foi você. Aí ele comete o segundo erro. O primeiro erro era aceitável. Amém? Mas o segundo erro era inaceitável. Misericórdia. Porque quando eu cometo um erro com os homens, talvez de alguma forma eu possa ainda consertar. Amém? Porque o problema do ser humano, o problema do homem de Deus, da mulher de Deus, que ele acha que Deus vai ter misericórdia em tudo que ele faz de errado. Eu vou fazer isso de errado, mas Deus vai ter misericórdia. Eu vou fazer isso aqui, mas o Senhor vai me perdoar. Eu vou fazer isso aqui, o pastor não está vendo, ninguém está vendo, mas Deus vai me dar vitória. A pessoa preocupa mais com o pastor de ela fazendo alguma coisa. Ele preocupa mais com o homem do que com Deus, que a Bíblia diz que ele tem os olhos como chama de fogo e que ele vê tudo. Se eu descer no mais profundo do abismo, quem está lá? Deus. Se eu subir nas alturas, no lugar mais alto, alguns estudiosos, a Bíblia fala em 3. Alguns estudiosos, eles falam que existe 7 céus. A Bíblia, ela nos dá um parâmetro de 3. Que João chegou até o 3º céu, ele viu o 3º céu. Mas alguns estudiosos, o povo de Israel principalmente, eles acreditam em 7 céus. Amém? Não vamos entrar nesse detalhe aqui. Amém? Mas, meu irmão, ainda que você ultrapasse ou os 3, ou os 7 céus que se existem, ainda que você vai nos lugares mais altos da sua vida, amém? Quando você chegar lá, quem vai estar lá? Deus. Amém? Ele vai estar lá do mesmo jeito. Aí, meu irmão,
O que Saul faz? Depois da segunda bobeira que ele fez, amém? A primeira foi caçar briga com quem estava quieto. Amém? Caçar contenda com quem estava no cantinho dele lá. Eu vou arranjar briga, essa guarnição aí é pequena, eu vou lá e venço ela fácil. Levantou 30 mil carros, 6 mil cavaleiros, fora o povo filisteu que ficou doido, que ficou com raiva, e todo mundo saiu a peleja, até quem não sabia guerrear saiu a peleja. E saiu ali uma multidão incontável como a areia do mar, por causa da insensatez. Aí, o que ele fez? Correu atrás de quem? Do profeta, correu atrás de Samuel. Não, deixa eu ir lá atrás de Samuel. Samuel, profeta. Vou mandar chamar Samuel. Só que Samuel não foi na hora que ele queria. A gente tem o costume de fazer as bobeiras e achar que na hora que deu o BO, que Deus vai vir naquela hora e vai resolver o nosso problema. Não se engane com isso não, meu irmão. Amém? Vou repetir. Não se engane com isso não. Não acha que Deus vai resolver a bobeira que você fez? Amém? De uma hora para outra, com a sua falta de pudor, com a sua insensatez, que Deus é só você orar ou pedir o pastor que Deus já vai manifestar e descer. Vai não. Não, pastor, hoje você está aqui, tá? Não, estou não. Estou na bênção, no azeite de Deus. Aí, Samuel o quê? Não foi na hora que Saul queria. Samuel demorou 7 dias para chegar lá, para ir até lá. Aí Saul, sabe o que ele fez? Ele foi lá, preparou o holocausto, pegou o holocausto, que era algo que só o sacerdote podia apresentar, que só o sacerdote podia levar até Deus. Saul vai e pega o holocausto. Saul pega o que era direito de Samuel fazer, e ele o quê? Ele faz. Quer que eu fale ou quer que eu calo? Vou buscar Deus da minha maneira. Vou buscar Deus dentro da minha casa. Vou buscar Deus aonde eu estiver. Porque Deus está em todos os lugares. Tá mesmo. Tá mesmo. Amém? Mas não entra debaixo de uma submissão, não. Que você vai ver aonde que você vai parar. Seja insensato de sair debaixo de uma mão que sempre te abençoou, que você vai ver o destino que a sua vida vai tomar. Você pode estar lá no alto, de um dia para o outro, não estou colocando medo em você não. De um dia para o outro você leva um tombo só, que você nunca mais talvez consegue se colocar de pé. E é Bíblia, eu vou te provar. É Bíblia. Aí ele pegou e o quê? Apresentou o holocausto. Não. Samuel está demorando, eu mesmo vou apresentar esse holocausto, eu mesmo vou apresentar isso aqui. Eu mesmo vou fazer isso aqui. Errou? Aí tentou cobrir o erro. Tentando fazer o quê? O holocausto agradava a Deus. Não é verdade? É a mesma coisa. Você apronta e faz o que quer. Aí daqui a pouco você entra na igreja ali, com um saquetelzinho de dízimo, e coloca aqui no altar e fala assim, estou dando milim. Estou dando 2.000, 3.000, Deus vai. Sou dizimista, Deus vai colocar um pano para mim. Deus não é homem que fica colocando pano em nada para ninguém não, meu irmão. Eu sou fiel. Deus vai resolver isso para mim. Aí Saul, o que ele fez? Apresenta o holocausto. Mas vamos ler o que acontece? Falar a gente fala, ler não é gostoso demais. Esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel, o quê? Então Samuel deu um tempo para ele, eu vou chegar aí. Daqui tanto tempo eu estou aí. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo o quê? O povo se dispensava, o povo ia saindo de perto.
negócio deu problema. Então disse Saul, lê comigo para me ajudar: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que chegou, e Saul lhe saiu para o quê? Para saudar. Amém? Deus, ele tem um tempo determinado de cumprir a sua promessa, de cumprir as suas coisas na minha vida. Eu não posso sair da posição, amém, somente pelo fato de eu achar que Deus nunca fez nada por mim, que Deus não ouviu a minha voz, que Deus não ouviu o meu clamor. O sacerdote estava indo ao caminho, o sacerdote tinha dado o prazo, mas Saul, de novo, com sua insensatez, ele passa na frente e quebra um princípio que era inquebrável. Tem princípios que são inquebráveis, que se você quebrar ele, meu irmão, misericórdia. E ele vai e apresenta. A hora que ele apresenta, quem chega? O profeta. O profeta não atrasou. O profeta chegou na hora certa. Amém? O profeta chegou no combinado. Era 7 dias. O profeta não chegou depois de 7 dias. Ele chegou em 7 dias. A gente arranja esse problema. O problema vai alastrando. E a gente fala assim: agora Jeová vai resolver isso rapidinho. Mas não é assim não. Vamos lá. Então disse Samuel: o quê? Que fizeste, Saul? Porquanto vi que o povo se... E tu não vinha nos dias, o quê? Aprazados. E os filisteus já tinham ajudado em... Vamos lá? Eu disse agora: descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Constrangi-me em oferecer holocausto. Isso Saul dizendo. Então disse Samuel a Saul: procedesse e não guardaste, porque agora o Senhor teria... O Senhor teria o quê? Eu não escutei. O que o Senhor teria feito com Saul? Para aí, pastor. Saul, ele não foi eleito pelo povo? Sim ou não? Sim ou não? Saul foi eleito pelo povo. Saul, ele tinha a unção de Deus como era para ter? Não. Só que mesmo ele tendo sido escolhido pelo povo, mesmo Deus não tendo escolhido ele para reinar sobre Israel, Deus deu a ele uma oportunidade. Meu Deus do céu. Deus deu a ele o quê? Uma oportunidade. Irmão, Deus está sempre dando uma oportunidade nova para nós. Deus deu a ele uma oportunidade. Amém? Deus teria o quê? Se ele não tivesse feito a segunda coisa, o que Deus? Olha o que insensatez faz. Se ele não tivesse apresentado o holocausto, nem foi por causa da guerra que ele entrou lá não. Se ele não tivesse feito o que um sacerdote podia fazer, isso é muito forte. Se ele não tivesse passado na frente do sacerdote, tomado o lugar do sacerdote, tomado o lugar do profeta, se ele não tivesse feito o que era só para o profeta fazer, Deus teria confirmado o reino dele. Você errou lá atrás, mas eu vou te dar muitas batalhas ganhas aí para frente, como deu. Depois Deus abençoou ainda a vida de Jonas, a vida de Saul. Você vê que aqui tinha 2 anos, Saul ainda governou 40 anos. Então ele governou mais 38 anos depois disso. Mas só que, amém? Você sair da posição hoje, talvez a sua queda não é hoje.
Não vi nenhum glória a Deus, nem aleluia. Você sair da posição hoje, debaixo da mão de Deus, debaixo daquilo que Deus tem para você, talvez sua queda não é hoje, talvez você vai governar mais um tempo. Saul tinha 2 anos aqui, ele ainda continuou governando mais 38. Mas o que está escrito ali se cumpriu. Vamos lá? Teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora, não subsistirá o teu reino, já tenho. Aí o cara que era a boca de Deus fala assim, ó. Agora subsistirá o teu reino, já tenho buscado ao Senhor. Não era qualquer um que estava falando, Samuel. Para si, o quê? Um homem, o quê? Segundo o coração. Já lhe tem ordenado quem? O Senhor. Que seja o quê? Capitão sobre o seu povo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te... Vamos lá. Então se levantou Saul e subiu a Gigal, a Gibeá de Benjamim, e Saul contou ao povo que se achava com eles uns 600 homens. O povo foi se afastando. Mas o versículo anterior, ele deixa aqui algo tremendo. Primeiro, pelo cara passar na frente daquilo que não era para ele passar, para ele ser insensato, louco, amém? Para ele brincar com as coisas que não era para ele brincar, ele na hora perdeu o reinado. Saul não perdeu o reinado dele lá atrás, não. Saul perdeu o reinado dele com 2 anos que ele estava no governo. Com 2 anos que ele estava governando sobre Israel, ele já tinha perdido o reinado, porque o sacerdote que era a voz de Deus, que era a palavra de Deus, já tinha rejeitado ele, já tinha falado com Deus, e o pior, o sacerdote já tinha até escolhido alguém, já até sabia quem ia ser o sucessor dele. Meu Deus do céu, já até sabia quem ia ser o sucessor dele. Então, meu irmão, a sua insensatez, ela pode te levar para lugares que você nunca mais vai sair de lá. Cuidado com o que você fala. Dá um glória aí. Cuidado com aquilo que você profetiza. Cuidado com as atitudes que você vai tomar. Cuidado com as brincadeiras que você faz. Cuidado em tocar em um profeta. Cuidado com as contendas que você faz, que tem hora que a gente é contendeiro. Amém sim ou amém não? O Senhor teria confirmado o reino de Israel na vida de Saul para sempre. Porém, Saul fez aquilo que não era certo. Amém? Ele fez aquilo que não era certo. E por causa daquilo, ele perdeu o reinado. Aí, meu irmão, entra um personagem aqui, já estou acabando. Entra um personagem aqui que não tinha nada para ser rei. Não entrou nessa época, entrou depois. Amém? Entra aqui uma pessoa que não era de uma família nobre. Entra aqui uma pessoa que não era, talvez, o melhor de tudo, mas que tinha um coração que agradava a Deus. E que Deus sabia que ele ia obedecer e que ele não ia ser insensato. O insensato abre mão das coisas muito rápido. O insensato sai da posição muito rápido. E não é só na igreja não, é na vida. Talvez Deus colocou alguma coisa grande na sua mão e você está desprezando. Talvez Deus colocou algo na sua mão e Deus deu para você e você está desprezando aquilo hoje. Você está jogando isso fora hoje como se tivesse caído do céu para você, como se não tivesse nenhum valor para você. É verdade. Por causa de quê?
por causa das nossas emoções, por causa dos nossos desejos, porque a gente não quer mais, porque o ser humano ele é assim, ele pede algo a Deus hoje e amanhã ele não quer mais, porque ele visualizou alguma coisa ou bateu o olho em alguma coisa, aí ele não quer aquilo mais, ele abre mão daquilo que ele tem, entrega facilmente e aí depois não entrega nada facilmente não, meu irmão. Não deixa as suas emoções fazer você abrir mão daquilo que Deus te deu no joelho, naquilo que Deus colocou na sua mão, através de revelação, através de profecia, através de alguém que Deus usou, falou, você vai ser isso, isso, isso e aquilo, e você foi. Aí daqui a pouco a insensatez, a loucura, a raiva, o ódio, a vontade de mostrar que você manda, aí você vira insensato e faz assim, ó, entrega. Meu Deus, se desse para falar tudo aqui hoje, hein? Mas não dá, tem horário. Aí, meu irmão, Saul perde o seu reinado em 2 anos. E depois ainda Deus ainda dá outras oportunidadezinhas, mas não tinha jeito mais. O desobediente, o insensato. Irmão, você quer ver uma coisa? Tenta corrigir uma pessoa insensata. Tenta falar com uma pessoa insensata. Ele não vai aceitar. Ele pode estar levando, amém? Levando, meu irmão, nossa, o maior problema da vida dele. Ele pode estar errando o caminho todo, tudo dando errado para ele. Mas se você for lá falar com ele, ele ainda vai continuar rindo, vai continuar brincando, vai continuar zombando e vai perder porque quis perder. O insensato é assim, não está nem para nada não. Amém? Você acha que Saul ligou? Não. Se você continuar vendo a história de Saul aqui, Deus manda Saul ir para algumas pelejas, Saul vence aquelas pelejas, aí Deus fala para Saul assim, ó, eu sei que é difícil o que eu vou falar aqui. Você vai matar os homens, vai matar as mulheres, vai matar os animais, vai matar as crianças. Aí Saul, o que ele fazia? Ele poupava. Ao melhor do gado eu vou poupar. As mulheres também eu vou poupar. As crianças eu vou poupar. Só que era uma ordenância de Deus com princípio. Amém? Era uma ordenância de Deus com princípio. Tem princípios na sua vida que você nunca pode quebrar ele. Não despreze aquilo que Deus te deu. Não seja insensato, louco, doido. Amém? Não seja, minha irmã, insensata, louca, doida. Amém? Mude o seu temperamento, o seu comportamento, a sua forma de falar, de pensar. Porque eu penso de uma maneira. Pastor Leandro pensa de outra. A Natália pensa de outra forma. Mas o que está escrito na palavra, não tem como se revogar. Aí Saul saiu quebrando princípios de tudo. Aí Deus, amém? Vamos ler só um pouquinho? Vocês aguentam 5 minutos para me acabar? Vamos lá. Olha para você ver. Lê comigo para me ajudar. E Saul e Jonatas, seus filhos, e o povo que se achou com ele, ficaram. Os filisteus se acamparam. Vamos lá? E os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Companhias foi pelo caminho de Ofa, a terra de Sua. Outra companhia seguiu pelo caminho de Bet-Oron. E a outra companhia foi pelo caminho do termo que dá para o vale, na direção do deserto. E em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham. Quer com revelação ou sem revelação? Com revelação? Vai doer.
Irmão, o inimigo, ele cercou o povo de Israel. Aonde que o povo de Israel tentasse ir, não tinha como ir. E o pior, os ferreiros é que se amolavam as espadas para a peleja e para a guerra. Sem as espadas amoladas, não adiantava guerrear. Batia-se a espada no inimigo, mas não cortava, não furava, não entrava, não acontecia nada. Aí, sabe o que os filisteus fez? Rodeou, não deixou o povo de Israel ir para campo nenhum. O povo de Israel não conseguiu chegar até os ferreiros, que amolavam-se as espadas o quê? Não cortavam pela nossa vida. Da mesma forma. Aí você para de vir na igreja, para de buscar a Deus, para de ler a Bíblia, para de fazer aquilo que Deus colocou você para fazer e começa a fazer tudo ao contrário que o mundo gosta. Aí você não amola a sua vida e não alinha a sua vida na palavra. Não é na igreja não é no pastor não, na palavra. Na palavra você não alinha a sua vida, a espada não fica amolada. Mas vamos lá, olha a esperteza do inimigo. Irmão, tem hora que Satanás é tão safado que não precisa manifestar com bagunça, com confusão não. Tem hora que ele nos fecha. Amém? E a gente não tem saída. Tem hora que ele tira, meu irmão, a palavra, a insensatez é terrível. A loucura, olha o que a loucura faz. Vamos lá, lê comigo. Por isso, todo Israel tinha que... Meu irmão, peraí. Eles tinham que fazer o quê? Os filisteus eram o quê deles? Você acha que o seu inimigo vai amolar sua espada bem para você lutar contra ele? Você acha que Satanás vai te dar corda para você lutar contra ele? Você acha que Satanás vai te dar linha para amanhã você arrebentar com ele? Sabe o que Satanás fez aqui? Ele fez o povo de Israel ter que procurar os filisteus para amolar as suas espadas. Mas com certeza os filisteus não iam fazer isso. Mas vamos ler. Sobe o outro, meu pastor. Vamos lá? E para consertar, vamos lá. Sucedeu que no dia não se achou o quê? E nem o quê? De todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém acharam-se com Saul e com Jonatas seu filho. A espada amolada ficou só com Jonas e só com o filho dele. O resto do povo não tinha espada amolada. Aí entra um BO aqui dos terríveis. Sabe qual BO que entra aqui? Saul tinha sido rejeitado por Deus. A espada natural estava amolada, mas a espada espiritual estava cega. Jonatas, por mais que era um guerreiro, amém? Jonatas era príncipe porque ele era filho do rei. Quem é filho do rei é príncipe. Mas Jonatas aqui, ele já tinha perdido a posição de príncipe. Pastor, você está ficando doido? Não. Jonas já tinha perdido a posição de príncipe. Por quê, pastor? Fala comigo. Por quê, pastor? Porque o profeta tinha falado, Samuel tinha falado, que ia levantar. Samuel não falou que ia levantar em primeiro lugar um rei. Depois você lê. Ele falou que ia levantar em primeiro lugar quem? Um príncipe. Meu Deus do céu. Isso é forte demais. Aí para fechar com chave de ouro. Só que Jonatas, ele vira amigo de quem?
de Davi. A Bíblia diz que Jonatas amou Davi desde o dia que ele viu. Jonatas, o coração dele, amém? O coração dele se enamorou por Davi. Ele amou tanto Davi, que, meu irmão, o coração dele até doía pelo Davi, ao ponto dele defender Davi e contar os planos do pai, da forma que Saul queria pegar Davi. Aí, olha como que uma profecia se cumpre. Olha o que a insensatez faz. A insensatez arrebenta, não é só eu não, arrebenta a minha família, arrebenta a minha herança, arrebenta a minha geração. Porque se você perdeu alguma coisa hoje grande que Deus te deu, quem está perdendo não é só você não. Quem está perdendo é toda a sua casa, é toda a sua família, é todos aqueles que são seus. Amém? Aí o profeta, ele profetizou que Deus já tinha levantado quem? Um príncipe. Irmão, você acredita que Jonatas, ele reconheceu isso? Que Jonatas aceitou isso fácil? Vamos ler? 1 Samuel 18, 1. Pode até ficar de pé, porque eu estou terminando mesmo. Quando eu começo a falar de Jesus, não dá vontade de parar, não. Dá vontade de continuar. Amém? Mas vamos ler isso aí. Deixa o pastor achar lá. 1 Samuel 18. Estava lá pertinho, meu pastor. Primeira Samuel 18, 1. Vamos ler comigo, todos aí? E sucedeu, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de... E Jonas, com sua própria... Mas vamos continuar lendo. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonas e Davi fizeram o quê? Porque Jonas o amava com a sua própria alma. Espera aí. Olha o princípio de honra, hein? E o princípio de reconhecimento. Vamos lá? E Jonatas despojou de quê? De quê? Da capa que trazia sobre e deu, como também até a sua espada e o carro, o arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul enviasse, e conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Eu vou te explicar, que talvez você não entendeu. Volta o versículo lá. Jonatas amou Saul. Jonatas amou Davi. Quando Davi chega lá perto dele, ele pega a capa de príncipe, ele pega a espada de príncipe, ele pega a lança de príncipe, ele pega a armadura de príncipe e dá tudo para Davi e fala assim, meu irmão, na mente, no coração, sabe o que ele estava dizendo? Eu sei que eu não posso e nem devo estar no teu lugar de príncipe, porque o meu pai quebrou o princípio lá atrás. Então eu estou reconhecendo que você é príncipe e que será rei de Israel. Eu estou entregando a minha capa, a minha espada, a minha lança, tudo aquilo que é de príncipe na tua mão. Oh, alabaçalabastépia! Aleluia! Aí aonde Davi passava, o povo reconhecia Davi como um príncipe. Você quer ser príncipe? Quem quer? Irmão, está aí a capa na sua mão, está aí a espada na sua mão, está aí a armadura no teu corpo, que está escrito lá no livro de Efésios 6, não tira isso da sua vida não. Fica firme, meu irmão, e reconheça uma autoridade na tua vida, seja ela eclesiástica, seja ela militar, seja um patrão, seja quem for. Eu falei semana passada aqui, quem estava aqui escutou. Falei, princípio de honra. Se o seu patrão te pedir um café,
Já leva um pão de queijo e um copo com água. A irmã até falou lá. Amém? Tudo que te pedir, faça no mínimo o dobro. E isso é bíblico. Mas hoje, eu já preguei essa mensagem, hoje não dá tempo de falar disso não. Então, meu irmão, coloca a sua cabeça no lugar. Coloca a mão assim na cabecinha. Fala assim, meu Deus, preciso colocar minha cabeça no lugar. Porque o Senhor tem para mim a coisa grande. Amém? Pega na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Você vai preparar a Deus. Procure entender a vontade de Deus na sua vida. Amém? O contrário de insensatez. Pode preparar o seu dízimo e a sua oferta. O contrário de insensatez é sabedoria. Amém? O contrário de insensatez é sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Para você se comportar bem. Para você, aonde você estiver, você sair, meu irmão, bem. Amém? Pode te falar 3 coisas que te levam ao seu destino? Pode falar? Comportamento, generosidade e um serviço bem feito. Se você consegue resolver aquilo que ninguém consegue resolver, se prepara. Amém? Se prepara. Deus, abençoa o dízimo, a oferta do teu povo. Que o teu povo venha ter para dar e nunca venha pedir emprestado. Meu Pai, honra meu Pai. Honra meu Pai. Honra nossas vidas. Ser conosco, Pai. Não deixe a insensatez chegar na minha vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, na nossa herança. Oh Deus, não deixe o nosso comportamento nos afastar do Senhor, nos tirar da Tua presença. Não deixe nós sermos insensatos, loucos, tocar a vida de qualquer jeito. Oh Deus, que nós devemos ter um coração, oh Deus, reto, um coração que Te agrada. Um coração, meu Pai amado, que busca a Tua face e que não abre mão dos Teus princípios, ó Pai. Nos ajuda em nome de Jesus. Pode trazer o seu dízimo, a sua oferta. Que Deus te abençoe, que Deus te leve debaixo da graça dEle para a tua casa, para o seu lar. Me perdoa aí, passei uns 15 minutinhos aí. Mas eu tenho certeza que esse aprendizado que você está levando, de 15 minutos a mais, ele pode mudar a sua história, ele pode mudar seu pensamento, ele pode mudar a rota da sua vida. Amém? Ele pode mudar, meu irmão, a sua conduta. Que Deus te abençoe. Vá em paz. Que a graça e a paz, que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo seja com você não só hoje, mas para sempre. Culto da bênção. Amém? Dia 1º de setembro, às 20 horas. Vá em paz. Que Deus te abençoe. Amém? Você pode, não está podendo pegar, abraçar, mas você pode olhar no teu irmão e falar assim: não seja insensato. Amém? Que Deus te abençoe.